Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. Festas populares com a presença de multidões costumam se transformar em grandes espetáculos de TV. No Brasil, o carnaval é o melhor exemplo. Já as festas juninas, que arrastam muita gente para as ruas no Nordeste, não recebem tratamento semelhante. Essa diferença de atenção da nossa TV é o tema do Ver TV de hoje, que tem como convidados Luiz Custódio da Silva, professor de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba e do mestrado em jornalismo na Federal do mesmo estado. Lúcia Helena Rangel, cientista social, professora de antropologia da PUC de São Paulo e autora do livro Festas Juninas, Festas de São João, Origens, Tradições e História. E Iacir Chediak, violeiro e compositor, pesquisador de folclore e música de raiz. Eu quero agradecer aos três, Custódio, Lúcia e Iacir, por estarem aqui conosco para conversarmos sobre esse tema. Aliás, que é às vezes mostrado, mas pouco conversado, pouco discutido, né, na nossa televisão. Mas antes de começarmos aqui a nossa conversa, vamos ver mais algumas informações sobre o assunto do Ver TV de hoje. Vamos ver. A origem das festas juninas está relacionada à festa pagã do solstício de verão, celebrada no hemisfério norte desde o período anterior à era cristã. O solstício ocorre por volta do dia 21 de junho e marca o dia mais longo e a noite mais curta do ano. Na Idade Média, com influência da Igreja Católica, a festa ganhou um novo significado, homenageando o nascimento de três santos no mês de junho: Santo Antônio, São Pedro e São João. As festas também já foram chamadas de Junônias, em homenagem a Juno, deusa da antiguidade, e também de festas joaninas, por causa de São João. No Brasil, as festas juninas foram introduzidas pelos portugueses durante a colonização do século XVI, com influências francesas, chinesas e espanholas. As quadrilhas foram inspiradas pela dança marcada dos nobres franceses. A tradição de soltar fogos de artifício vem da China e da Espanha a dança das fitas. Com o passar do tempo, essas tradições se misturaram com aspectos nacionais, como a cultura caipira, a culinária indígena e a música nordestina. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? As festas juninas são comemoradas por todos os cantos do país, mas cada região tem suas particularidades. Enquanto as festas no sul e sudeste são mais modestas e realizadas principalmente em escolas e clubes, no nordeste as festas causam uma comoção enorme e levam milhares de pessoas às ruas em mega eventos que contam com atrações musicais de peso. Caruaru, em Pernambuco, e Campina Grande, na Paraíba, disputam para ver quem realiza a maior festa de São João do mundo. A cobertura feita pela mídia, principalmente pela TV, também é bem diferente. No Nordeste, as TVs públicas e comerciais dedicam grande espaço da sua programação na transmissão e cobertura dos eventos. Já no Sudeste, nas TVs comerciais, as atividades aparecem apenas em algumas matérias jornalísticas. Além disso, o tema permeia alguns programas da grade e outros viram especiais, como no Esquenta. Já as TVs públicas oferecem uma cobertura mais ampla, dão visibilidade nacional aos eventos no Nordeste e promovem especiais como Arraiais do Brasil, da TV Brasil. E agora a gente vai voltar lá para São Luís do Maranhão, que o Benete está ao vivo com a gente. Então, Benete, é com você. Benete, vambora, que já está na hora. Pois é, Lili, a gente continua aqui assistindo a apresentação de Mano Borges no palco principal do Arraial da Lagoa da Jansen. É um arraial que já reuniu durante todo o período junino os maiores nomes da música popular brasileira. E durante os 30 dias de festa, o maranhense
brinca com o boi, brinca com o tambor de crioula, brinca com o cacuriá, com a quadrilha junina, com as danças portuguesas e claro, ele não abre mão de assistir também aos maiores shows da música popular nordestina. Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco, é pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco. Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco, dançar com essa menina numa sala de reboco. Lúcia, eu vou começar com você que escreveu um livro sobre a história das festas juninas. Nós mostramos aqui rapidamente um pouco dessa história. Ela vem mudando muito. Como é que você acompanha, principalmente aqui no Sudeste? Vamos começar pelo Sudeste, porque nós temos aqui o Custódio da Paraíba, vamos falar bastante sobre o Nordeste. Aqui no Sudeste, ela vem mudando muito, as comemorações, de uma maneira geral, vem se transformando aí ao longo do tempo e principalmente nos últimos anos? Acho que vem sim, porque aqui no Sudeste as festas juninas, elas ficaram mais restritas aos espaços escolares, né? Então as escolas é que promovem mais do que os clubes ou a vizinhança, porque essa era uma festa de quintal, de terreiro, né? Então ela era uma festa rural, né? Nos arraiais, nos sítios, né? Como a gente chamava no interior, mas nas cidades ela era uma festa de quintal. Então, quem tinha quintal grande fazia fogueira de São João, fazia essas coisas. E hoje em dia parece que esse hábito, né? É um hábito que foi se confinando, né, nos espaços das escolas. E né? quando tinha rua de terra ainda, era na rua. Era na rua também, Era quando na rua. tinha rua em São de terra. Paulo. Em São Paulo. Isso. E isso vem mudando, mas, de qualquer maneira, junho é um mês muito importante aqui no Brasil inteiro, hein? Em todas as regiões. As festas... junho, julho, é que são os meses de festa mesmo, né? Então, você tem festa, as versões, né, do boi no sul, que é o boi de mamão, você tem o boi lá do norte, as festas, o São João do Nordeste e o Divino Espírito Santo. Né? E as quadrilhas e as festas juninas, que a gente chama de festa junina, é essa que a gente faz fogueira, dança quadrilha, toca as músicas típicas, hoje em dia já também alteradas um pouco. Muito bem, o livro da Lúcia Helena Vitale Rangel é este aqui, Festas Juninas, Origens, Tradições e Histórias da Festa de São João. Ela conta um pouco mais do que nós mostramos aqui no VT de abertura. E eu queria agora colocar o Custódio. E as coisas lá pela Paraíba, pelo Nordeste, mudaram também? Ou vem mudando? Muitas mudanças também no Nordeste brasileiro no que diz respeito aos festejos juninos. Os festejos juninos eram realizados no passado mais nos espaços rurais e na atualidade esses festejos eles continuam cada vez mais ocupando os espaços dos clubes, das várias cidades do Nordeste. Tem um apoio dos políticos, né? Tem uma relação muito forte dos grupos políticos com essas manifestações e cada vez mais essas festas ocupam as grandes cidades do Nordeste brasileiro, como é o caso na Paraíba de Campina Grande e Caruaru em Pernambuco. E cada ano essas mudanças estão sendo fortalecidas. Muitas críticas por parte de alguns pesquisadores, por parte de alguns defensores das manifestações como eram realizadas de uma forma mais tradicional, principalmente no que diz respeito às quadrilhas juninas. Tem muitos pesquisadores que até hoje não perdoam o fato das quadrilhas juninas estarem sendo realizadas com uma indumentária completamente diferente, né, do passado, e também a questão de como essas festas elas fogem um pouco
do modelo tradicional, da concepção tradicional, como era o São João no passado. O certo é que esses festejos eles continuam sendo reinventados, apesar de muitas críticas, apesar de muitos questionamentos. Nós realizamos, por exemplo, um evento em Campina Grande, pela Universidade Estadual da Paraíba, o seminário dos Festejos Juninos no contexto da Foco Comunicação e da Cultura Popular. Nós já vamos para a 12ª edição do evento. E cada edição, os pesquisadores do Nordeste, os pesquisadores de várias regiões do país, participam desse evento exatamente tentando explicar quais são as variáveis, quais são as razões dessas mudanças e dessas transformações. O certo é que os festejos juninos continuam sendo realizados com uma enorme participação popular, essa que é a verdade, mesmo com algumas interferências de grupos políticos, de publicidade, não é isso? Que muitas vezes descaracterizam essas manifestações como elas eram realizadas no passado, mas o povo continua reinventando e se apropriando dessas festas na atualidade. Uhum. E o repertório das músicas para essa época? A gente conhece desde criança, né? A Lu lembrou bem aqui no começo do programa as festas nas escolas, né? Então as musiquinhas tocadas nas escolas são conhecidas no Brasil todo. E essas músicas que são tocadas hoje, nesses grandes eventos, por exemplo, das festas juninas, como é que você vê esse repertório? Eu participo desses eventos como o cara que faz o show. E isso me dá uma visão de quem está fazendo o show para aquele público. Eu, como violeiro, trabalho o lado autêntico, a música verdadeira. Que a Inesita chamava de raiz? Isso, a Inesita, nossa mestre, sempre colocava e batia o pé, graças a Deus. É assim que eu vejo que a festa junina deveria ser feita, mas não é assim que eu vejo que ela está acontecendo hoje. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, hoje a gente vê as grandes festas juninas do estado de São Paulo, a última coisa que tem é a música da viola e da sanfona. Isso não aparece mais. A gente vê funk, a gente vê rap, a gente vê as grandes bandas nacionais da grande mídia hoje, é o que a gente vê. Isso é o que a gente vê. No Nordeste já há uma preservação dessa cultura. Eu acho que aqui no Sudeste nós perdemos muito essa tradição, mas por causa das transformações econômicas que a gente teve nesse século XX, né? E a necessidade, por exemplo, no início do século a gente teve o Jeca Tatu, que descaracterizou a beleza do homem do campo, a beleza da cultura caipira. Então, houve uma necessidade do ser de se distanciar daquilo que ele não queria ser e se aproximar do que ele não é, do que ele não era. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê hoje uma admiração muito grande por esse estilo de música. Por exemplo, quando a gente vê Tonico e Tinoco. Tonico e Tinoco, quando tocava, a dupla Coração do Brasil, era a dupla mais querida do Brasil, unanimidade, eles eram uma unanimidade nacional, eles gravavam de tudo, desde Luiz Gonzaga, né? Lá no meu pé de serra, eles gravavam. Eles usavam aquela regimentação tradicional da música caipira. Violão, viola, as percussões, umas flautas, o baixo, antigamente era na tuba, que também mostrava uma linguagem muito comum dos coretos. Eu até gravei num disco que eu fiz quando eu fiz uma novela na Globo, eu gravei com Rodrigo Sater, Feijão Queimado, e a gente usou aquela estrutura que eles faziam, e ficou muito bonito, ficou uma coisa muito interessante. Mas hoje, a regimentação da música brasileira mudou, né? A tuba já não serve mais para ser o baixo, porque hoje já existe o baixo elétrico, que é mais fácil de carregar, de ligar e tudo mais. Houve essa transformação. Faz parte do tempo. Eu queria completar esse bloco ouvindo um pouco com o histórico a partir daí. Mas a gente vê também, a gente tem notícias e acompanha algumas coberturas no Nordeste, que também a música mudou bastante por lá, né? Você não tem mais aquela música, apenas essa música tradicional. Tudo entra, né, agora nas festas juninas. É outro aspecto muito criticado, né? Porque não somente as bandas, mas vários cantores são convidados para os shows... Que não tem nada a ver que não tem nenhuma relação com os festejos juninos.
inclusive assim, shows em pleno dia de São João, em plena véspera de São João, e isso tem exatamente assim, motivado críticas pela inexistência de políticas públicas por parte das prefeituras, por parte dos governos estaduais, no sentido de valorizar, isso eu não sei se é uma questão somente de preservar, mas de valorizar as nossas identidades culturais. Esse é que é o nosso grande desafio. Não, é que, assim, quando eu comecei essa pesquisa, já faz tempo, mas eu voltei a isso várias vezes. Entrei no site da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, né? E no site da Secretaria tem um calendário de festas populares, isto é, o rodeio. Rodeio, só tem rodeio. Em quais cidades, em que datas, tal, que tem o rodeio, né? Então, isso que ele estava falando, quer dizer, o incentivo, as políticas públicas, quando até a própria Secretaria de Turismo tem um calendário de rodeios, ela passa por cima das expressões que ainda existem e estão vivas. Né? Você vai aqui no litoral, São Luís do Paraitinga, em Cunha, vai aqui do Divino Espírito Santo, elas são também festas juninas. As pessoas não veem isso, né? Isso, não veem isso, e elas acontecem. Claro. Né? A população se envolve e faz e tal, né? Como no interior do Nordeste, você ainda tem, no interior do Nordeste, o arraial ainda, que é na igreja, mas é um arraial, né? Muito bem. Olha, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco e eu queria mostrar um pouco dessa música, né? Já que nós estamos com um violeiro aqui, o Iacir, ele está lançando aqui o Mundo Afora, é este CD que está aqui na minha mão, e ele vai fechar o bloco com uma música relacionada à nossa conversa, né, Iacir? E que está no CD. Então vamos lá. Que recebe um aspecto bem acústico. Vamos lá. Mineira. Na pinha e a pinha no pinheiro, arrasta pedra em Minas, lá em Minas da Mineiro. O eu aí lá em Minas da Mineiro, e o pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro. Sou violeiro, catireiro e folgazão, cantador de profissão, viajado como que. Vou de fandango, danço tango e se tiver um gostoso arrasta-pé, eu danço até o amanhã. Olá, boa noite. Você vai ver no Repórter Brasil, estudantes de todo o país têm até às 11h50